Pessoal, vamos lá. Capítulo 5. Tia Nath combinou comigo o seguinte: vai fazer a correção com vocês, ou já está fazendo a correção com vocês, ela disse que ainda não terminou, do capítulo 4 todo, de Ciências e Geografia. O capítulo de Matemática, hoje que é terça-feira, né, que eu tô gravando para amanhã, que foi a matéria de matemática, vocês fizeram a correção até as atividades finais, comigo. E aí, as atividades finais, ela também vai fazer na monitoria com vocês. Só os capítulos de ciências e de geografia que ela vai fazer a correção completa. Por isso, a gente já engrena hoje no capítulo 5, que fala de energia contida nos alimentos e que fala também, de um modo geral, como o corpo humano obtém essa energia. Então, a gente começa a leitura lá na página 394, tá? A energia contida nos alimentos. Todas as pessoas precisam de energia, principalmente os atletas, pois eles gastam muita energia durante os treinos e competições. Sem energia suficiente, eles não conseguem um bom desempenho. Então, a gente tem embaixo um exemplo de provavelmente um pai falando para filho o seguinte: você precisa comer para ter energia e crescer forte. Seus pais, obviamente, né, que já falaram isso para vocês algumas vezes. Eles não estão enganando vocês. Todos os elementos necessários para o desenvolvimento do seu corpo vêm de uma alimentação saudável. Então, é da alimentação que vem toda a energia que faz o corpo funcionar. Quando se fala em energia proveniente de alimentação, se pensa diretamente em digestão, mas não é tão somente a digestão que está relacionada com a obtenção de energia. Existem outros processos, que a gente dá o nome de processos fisiológicos, que acontecem no nosso corpo, que precisam da energia, como, por exemplo, a respiração, os movimentos, o sistema locomotor, consequentemente, pós-digestão, a excreção. Então, todos esses sistemas funcionam com base, vamos dizer, energética. A gente precisa se alimentar, precisa estar saudável, para que o nosso sistema também assim esteja. Então, os alimentos vão nos fornecer os elementos necessários para o funcionamento e a construção das células que formam todo o nosso corpo. Pulando lá para a página 395, nós temos uma tabelinha que vocês já devem ter observado, vem em todas as embalagens de alimentos, que é uma tabela que contém o valor energético de cada nutriente presente no alimento. Essa tabela se chama tabela de informação nutricional. Lá é obrigatório, inclusive, ter nos alimentos tudo que está presente naquele alimento de nutrientes, como carboidrato, proteína, as gorduras trans, as gorduras saturadas, sódio. Sódio é muito importante vocês observarem, tá? Porque se pensa no sódio como se você se alimentasse somente de algo salgado. E muitos alimentos que a gente compra têm uma quantidade muito grande, muito alta de sódio e não é muito bom, né, para o nosso organismo. Então, a tabela nutricional, ela vai informar a quantidade de energia que está contida nesse alimento, geralmente em 100 gramas deste alimento. Não costuma passar disso, tá? Depois, vamos lá para a página 396, onde vocês vão pesquisar alguns alimentos industrializados e não industrializados e vão registrar nessa tabela o valor energético de cada um. Geralmente, o valor energético é medido numa unidade de medida chamada quilocaloria, tá? Que a gente acaba abreviando para caloria. Tantas calorias estão presentes nesse alimento. Então, vocês vão fazer essa pesquisa aí. Essa pode ser feita, tá?
com base em alimentos que vocês têm em casa e até mesmo pesquisando pela internet. 397. Como você viu, gastamos energia em todas as atividades do dia a dia, inclusive para dormir. Respiramos, então a gente também está gastando energia nesse processo. Idealmente, devemos equilibrar nosso cardápio para que o valor energético dos alimentos consumidos em um dia seja equivalente ao gasto energético do nosso corpo. Quando a gente consome muito mais do que a gente gasta, a gente começa a colocar isso no nosso corpo sob forma de caloria e infelizmente, né, acumular isso no nosso corpo em forma de tecido adiposo. O tecido adiposo é aquele tecido que acumula as células adiposas ou células de gordura. Daí a gente começa a ficar gordinho. Então, o valor energético que é consumido diariamente tem que ser referente à energia que você também gasta diariamente, ok? Vamos lá para a página 398, o caminho dos alimentos, a digestão e o sistema digestório. Todos os dias comemos uma grande variedade de alimentos e vamos ao banheiro. O aspecto das fezes é bem diferente do aspecto dos alimentos que ingerimos, graças a Deus, inclusive. O que acontece no caminho por onde passam os alimentos após serem engolidos? Então, existem algumas etapas do processo digestório e a primeira delas começa quando o alimento entra na nossa boca, onde ali ele já começa a sofrer a quebra e o amolecimento, tá? A quebra de pequenas moléculas e ele começa também, juntamente com a saliva, a amolecer para que ele possa ser engolido, ok? Depois dele engolido, ele passa pelo nosso esôfago. No nosso esôfago, deixa eu ver se tá para lá. Vamos falar primeiro da digestão na boca para a gente chegar no esôfago. Lá na página 399. Então, a primeira etapa da digestão ocorre na boca, quando a gente mastiga, quebra e amolece os alimentos misturado à saliva. A saliva é um líquido produzido por uma glândula anexa da digestão, chamada glândula salivar. Então, a saliva ela vai umedecer o alimento para que ele seja deglutido mais facilmente, tá? E ela contém uma enzima chamada amilase salivar, que vai quebrar o amido neste processo inicial aí. Então, as moléculas grandes, elas são quebradas em moléculas muito menores para que já começa a ser digerido, tá bom? A enzima, gente, é um líquido geralmente produzido, né? Uma substância química geralmente produzida por uma glândula. Então, passou pela boca, né? Temos na boca os dentes e as glândulas salivares que atuam nesse primeiro processo. A língua que movimenta, né? Aliás, a língua também tem uma função muito importante porque ela tem partes que identificam os diferentes sabores. A gente consegue identificar na língua, tá? Lá no fundo são os mais amargos, na ponta o mais doce, na lateral o azedo. Tem essa imagem, depois eu vou colocar para vocês. Então, depois que ele passa pela boca, lá na 401, a gente tem o esquema do sistema digestório, onde esse alimento vai encontrar o esôfago, faringe não, eu li faringe, mas é esôfago. O esôfago que vai empurrar, né, o alimento até ele chegar no estômago por meio de movimentos, que são contrações que o esôfago faz, chamados movimentos peristálticos. Então, chegou no estômago, começa o outro tipo de digestão química também. Começam as ações das enzimas do suco gástrico, que é um suco produzido pelo estômago, tá? Que vai quebrar a proteína dos alimentos e ali o alimento começa a se transformar num bolo alimentar diferente chamado quimo. Falamos da saliva, vamos falar também do fígado. O fígado também é uma glândula anexa da digestão
e que produz a bile, que é um líquido que vai emulsionar, que vai quebrar as gorduras dos alimentos, facilitando também a ação do suco gástrico, tá? Depois do estômago, o alimento vai para o intestino delgado, onde ele vai percorrer todo o intestino e vai receber a ação de sucos diferentes, como o suco gástrico, o suco produzido pela bile, pelo fígado, que é a bile, e pelo pâncreas, que é o suco pancreático, tá? O suco pancreático, ele tem uma ação de neutralizar a acidez dos alimentos. Então, eles vão digerir as proteínas também, as gorduras e os carboidratos, tornando essas enzimas menos ácidas. Depois que ele sai do intestino delgado, ele passa para o intestino grosso, que é o último órgão do tubo digestivo, onde ele vai ser compactado, ali ele já passa a se chamar quilo, e vai ser liberado por meio do ânus na forma de fezes. Obviamente que nem todo o alimento que a gente ingere vai ser todo liberado. Por quê? Porque o organismo vai aproveitar todos os nutrientes dessa alimentação. E é lá no intestino grosso que voltam, né, para o sangue todos os nutrientes, e o que não serve mais, aí vai ser eliminado sob a forma de fezes, ok? Então, essa parte é a obtenção de energia por meio de alimentos. Agora, antes da gente começar, eu vou parar esse vídeo e vou gravar outro falando da respiração celular. A parte da energia proveniente da respiração celular. Fica na página 402, tá bom?